Shalom, bom dia. Hoje eu estou muito feliz porque a gente vai ter batismo. Então, já dando a dica. Isso, já deixa aqui para orar, por favor, filho. Que a gente já encerra isso e abre um novo tempo. Eu estou muito feliz porque a palavra de Deus se cumpre. A palavra diz que nós devemos ir e batizar aqueles que querem ser discípulos, né? Ou seja, aqueles que não querem apenas a salvação vindoura depois da morte ou da volta de Jesus, mas que querem trazer o céu para a terra. Então vai ser bem legal. Para você que está em casa, nós vamos encerrar a live daqui a uns 50 minutos, 55 minutos, e já em 5 minutos em seguida, vamos abrir uma próxima live sobre batismo. Então, se você quiser, você pode também continuar assistindo. Nós estamos fazendo isso por uma questão técnica e de proteção, para não ter fios e ninguém fazer um bronzeamento artificial. Entendeu, né? Morrer eletrocutado. Então, é isso que a gente está fazendo. E eu estou muito feliz mesmo. E a gente está com muita coisa legal hoje. Primeiro, hoje é o batismo. Segundo, hoje é dia dos aniversariantes. Quem aí fez ou faz aniversário em abril? Por favor, então aparece aí, por favor. Atrás da cruz, quem foi? Que legal, o anjo atrás. Fica de pé quem faz aniversário no mês de abril, por favor. Eu gostei da discrição, é minha família, Senhor, obrigado. A palavra que Deus me deu está em Provérbios capítulo 3, verso 17, que diz assim: os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas são de paz. É árvore de vida para os que alcançam, e felizes são todos os que a retêm. E o verso 16 diz: alongar-se da vida está na sua mão direita, e na esquerda as riquezas e honra. Da onde surge esse texto? Todos os meses eu peço para Deus uma visão. E eu via, sabe quando uma criança está batendo nas águas assim, tuf, 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 como se estivesse batucando nas águas? E eu falava: Deus, o que é isso? Não era a mão de criança, era a mão do Senhor. Eu estou dizendo: fala para os meus filhos que no meio dessas águas turbulentas, de indecisão, de amargura, de confusão, de intimidação, eu estou batendo as mãos em favor dos meus filhos. E então o Senhor me levou a esse texto. O Senhor está abençoando vocês espiritual, física e financeiramente. O Senhor está dando para vocês acesso à árvore da vida. Todos nós temos esse acesso todos os dias, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo vai fazer seus caminhos se tornarem deliciosos. Pai, no nome de Jesus, cancelada seja toda obra de maldição e inveja contra os teus filhos e filhas, pelo poder do nome do Senhor Jesus. E nós ativamos as bênçãos da Tua palavra. Com a Tua destra o Senhor fundou os céus, e com a Sua outra mão o Senhor fez a terra. Mas o Senhor põe ambas as mãos para abençoar os seus filhos, em espírito e em verdade. Pai, seja um novo tempo de conquista, seja um novo tempo de avanço, e um novo tempo de vida e abundância. Eu posso ouvir amém? Agora você que está sentado, levanta a mão e fala: eu abençoo cada aniversariante, em nome do Senhor Jesus. Agora você faz assim: eu tomo posse para mim também. Porque a palavra de Deus diz que nós somos corpo e família. Se uma parte do corpo é abençoado, todo o corpo está abençoado. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Essas bênçãos também são para você que está online, porque você está celebrando com a gente. Agora, no mês de março, nós fizemos algo que Deus nos dirigiu. As pessoas trouxeram fotos de familiares, entes queridos, negócios, para nós orarmos. A nossa intercessão orou, eu orei, o apóstolo orou, os pastores oraram, cada um que estava aqui nas escalas, e nós queremos encerrar esse tempo profetizando sobre cada uma dessas fotos. Daí depois nós vamos fazer um ato profético queimando todas essas fotos, declarando que aquilo que você trouxe já está no altar do Senhor, e o Senhor vai... E nós não vamos queimar aqui, tá bom? Mas só para você saber, não vai ficar guardada a foto de ninguém, não vamos ficar fazendo... Já orou. Foi um mês de oração, e agora, se você puder, fique em pé só mais um instante. Você vai ficar sentado mais 30, 40 minutos.
Levante sua mão para cá, Pai querido. Obrigado porque nós estamos em família e podemos, pelo nome do Senhor Jesus, ter livre acesso ao Senhor. Não é porque merecemos ou porque conquistamos, mas porque fomos conquistados. E agora, Pai querido, nós colocamos aqui em concordância, pois Tua palavra diz que se 2 ou 3 concordarem acerca de alguma coisa, será feito pelo Pai. Então, Pai, nós estamos em concordância. Diga, eu estou em concordância com salvação, cura, libertação, portas abertas de emprego, quebras de maldição, reconciliação de famílias, liberação de negócios, envio missionário, favor eterno do Senhor, em nome de Jesus. Pai, agora como apóstolo e profeta eu declaro, sobre essas vidas não há encantamento, sobre essas vidas não vale encantamento, sobre essas famílias não vale encantamento. Tempo de cura, como já foi concordado, tempo de libertação, tempo de avanço, tempo de conquistas. Nós abençoamos cada um, do mais velho ao menor, até aquele que está sendo gerado no ventre, todos representados por essas fotos, toda a família. Nós declaramos, sejam benditos no nome do Senhor Jesus. Se você crê, fala amém e faz barulho. Você deve estar notando que hoje está um pouquinho diferente. As crianças já subiram desde o início, porque assim que terminar aqui, vai ser avisado para as crianças, obrigado Mavi, para elas já se posicionarem. Você pode sentar. No final nós vamos explicar como que nós vamos nos posicionar para celebrar esses batismos lindos que o Senhor está nos dando. Vamos lá, bom dia mais uma vez. Olá pastor, bom dia. Câmbio terra. Foi ou não foi? Vamos lá. Ele vai casar, gente, vai ficar mais esperto. Alguém diga amém? Não, porque depois que casa, se não fica esperto, não volta mais. Feliz o homem que é casado. A mulher está ali, por isso que é costela, para ficar cutucando e falar, vai. Né? Minha amada, todo dia, vai. Amém, sim senhora, bora lá. Shalom, bom dia. Nós vamos ler agora Romanos capítulo 12, 18, Mateus 18, 21 a 22, e os outros 3 textos que estão em verdinho vão ficar para depois, durante a mensagem. Se você gosta de anotar, está aí para você, quer tirar foto, fique à vontade, tá bom? Qual é o objetivo dessa mensagem antes de lermos? Ajudar você a 3 coisas. Primeiro, saber se você realmente está em perfeita paz. Segundo, saber como é a fórmula que Deus criou para você ter esse check-up diário. E terceiro, como ativar essa paz sem fim e poder entender por que a palavra de Deus diz que tem vezes que é melhor nem trazer oferta, mas a gente precisa se consertar com as pessoas. Quando você tiver a dúvida disso, por que está escrito lá? Se você está com a treta com o irmão, sua versão atualizada da Bíblia, não traga a sua oferta, volta lá, se conserta com o irmão, depois você vem aqui. A gente vai explicar tudo isso, eu espero, nos próximos 40 minutos. Mas antes, você pode dizer junto comigo, uma coisa eu decidi, vou fazer a vontade de Deus na terra e viver transbordando tudo que Ele tem para mim, independente do que os outros fizerem ou falarem. Posso ouvir amém? Se possível, quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Eu acho muito bacana isso aqui. Porque todos nós já tentamos ter paz com alguém, mas nem todo mundo está afim de paz. A palavra de Deus deixa claro, e até o fim do mês nós vamos falar mais sobre isso. Eu estava compartilhando com o pastor Gabriel, com a Vitória e a Roslane, algumas coisas numa mesa essa semana, que eu aprendi com Bill Hybels, da Willow Creek. Ele ensina 4 palavrinhas mágicas. Ai, pastor, está amarrado. Então vamos falar 4 palavrinhas poderosas, tá? Mas essas palavrinhas nos ajudam a entender isso aqui.
E essas 4 palavrinhas eu vou explicar melhor na próxima semana, mas hoje eu queria que você só falasse comigo essas 4 palavrinhas. Me ajude a entender. Fala tudo junto, me ajude a entender. O que quer dizer isso? Quando você estiver no meio de uma discussão, se humilhe e fale, me ajude a entender o que você está dizendo. Porque às vezes 2 estão lá brigando e discutindo, e no final é a mesma coisa, mas cada um está falando de um jeito. Quem já passou por isso? Não, mas era isso? Então, diga lá, me ajude a entender. E aí você tem que falar com a maior cara doce. Me ajude a entender. Porque a palavra de Deus diz, a palavra branda acalma o furor. Então, seja você o pacificador. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O cara que perseguia cristão, o cara que fazia, acontecia, ele está dizendo, ei, não é possível, tá? Quanto depender de você, vai ter paz com todo mundo. E aí, lá em Mateus 18 diz, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Eu imagino a cara do Pedro todo animado, fazendo a pergunta para Jesus, eu sou o cara, né? Respondendo Jesus, não, te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pai, fala com a gente, em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Pedro, figurinha conhecida, tenta nos ensinar a fórmula da paz. Por que fórmula da paz? Você concorda comigo que às vezes é preciso se afastar de certas pessoas para ter paz? Sim ou não? Diga, geralmente, parente e crente morde a gente. Tem uns parentes que é melhor encontrar só no Natal. Que daí está bêbado. Não era para falar isso. Mas aqui Pedro está tentando colocar uma fórmula no perdão. Pedro está tentando chegar como o cara da paróquia. Maurício, eu não sei como você lê a Bíblia, mas eu quero crer que o irmão Pedro já tinha perdoado 6 vezes alguém. Porque geralmente quando a gente faz uma pergunta é porque é para a gente, sim ou não? Pedro já estava assim, à beira do 7º, dizendo, o mestre falou, dançou. Deixa estar, jacaré, a lagoa de secar. E aí ele começa, e ele vem com todo esse papo esquisito demais. Quais os limites para o perdão? Ponto número 1. Você pode até ser bom em matemática, fazer conta. Os especialistas sabem contar. Tem um TikTok aí que o cara fala a diferença entre o arquiteto e o engenheiro e o matemático. A diferença é, dê um rolo de papel higiênico para o matemático e para o engenheiro. Quando já viram isso? E peça para ele dizer quanto mede o rolo. O matemático vai ver a espessura do papel, e vai não sei o quê, vai fazer conta e vai te dizer quantos metros tem. O engenheiro vai abrir o rolo. Fala a verdade, né? Aí ele fala, tudo bem, para isso aí, tá jóia, agora vai medir daqui a lua, desenrolando papel higiênico. Eu achei interessante que a gente tem um HD. Quantos conhecem aquele HD SSD, mais poderoso, que é mais rápido? Quem já ouviu falar disso? Tá? Então, parece que a gente tem um HD SSD para contar pecado dos outros. Né? E a gente acessa rápido, porque os HDs normais demora para conectar. Não, mas parece que esse negócio de alguém machucar a gente conecta rápido. Às 4h, 14 anos atrás, você fez isso comigo, Lúcio. Para quem não sabe, Lúcia é minha esposa. Quem foram as pessoas que mais te feriram na vida? As pessoas que você mais ama, as pessoas que você mais serve, as pessoas que você mais ajuda. Você concorda comigo que um bêbado na rua não te fere tanto quanto um amigo que você ajudou a vida inteira? Sim ou não? Quem é que tem o poder de te ferir mais? Quem você deu mais acesso à sua vida. E um dos problemas maiores que nós encontramos aqui no papo de Pedro com Jesus é quais os limites para o perdão. Nós podemos dizer, muitas vezes,
se formos honestos, que tem vontade de dizer para algumas pessoas: sai da minha vida. Que se exploda você. Some, vaza, nunca mais. Alguém já teve essa vontade? Mas Jesus, ele dá um conceito do reino muito poderoso. Jesus aqui não está dando um número, mas ele está dando uma fórmula para a gente entender. A despeito de quanto a pessoa faça e quantas vezes eu fui machucado, Jesus dá uma fórmula. Pedro aqui está querendo algo muito simples e Pedro está se mostrando muito espiritual. 7 é um número místico. 7 é um número perfeito. 7 é um número generoso. Pô, já perdoei 7 vezes a pessoa. Não foi em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da 4ª pessoa da Trindade, do anjo, da Maria, José. Você já perdoou em nome de todo mundo? Então já foi, né? Só que Jesus disse 70 vezes 7. Pergunta para o seu vizinho, por quê? É simples demais. Jesus aqui não está dando um número, mas uma nova fórmula. E perdão está ligado à mentalidade de reino, porque a mentalidade do reino não tem essa de contar, mas sim de perdoar. Pedro está querendo saber quantas vezes eu conto, e Jesus está querendo saber quantas vezes você se renova para contar. Não a conta, mas o perdão. Porque 7 é um número pleno, é um número de ciclo completo, mas 70 na Bíblia é um número que aponta para fonte e para olho. Deixa eu tentar te explicar. Quando Jesus está dizendo 70 vezes 7, em hebraico, ele está dizendo o seguinte: à medida que você renovar a sua visão, eu renovo a sua força em perdoar. 70 vezes 7 não é um número para você contar. Porque eu tenho certeza que tem gente que vai fazer uma planilha do Excel. Eu vou até mostrar algumas planilhas aqui. Tem gente que vai fazer a planilha do pastor Marcel, planilha da pastora, e vai, cada um tem uma planilha. E vai contando, vai contando. Jesus estava dizendo, em outras palavras, a mentalidade do reino não tem como contar, mas como perdoar. Se você olhar para 70, fonte, a fonte inesgotável é o Senhor. Ele te perdoa todo dia. Ou você acha que ele tem uma planilha no céu, Maurício, pegou, de novo, tá? Aí ele aperta um botão, sumiu Maurício. A terra se abriu. 490 vezes. Não. Quer dizer, infinitas vezes, quando você precisar, eu sou a tua fonte para te curar. Ainda que o outro não se arrependa, e ainda que o outro nem te peça perdão, você tem que perdoar. Jesus muda o jogo aqui. Em janeiro de 1997, ou 96, não me lembro bem, Lúcia me jogou para fora de uma banheira. Nós estávamos em pé, não imagine a cena, não é isso que eu quero. Eu só quero que você imagine o meu trauma. Eu estava todo ensaboado. E a Lúcia me deu uma traseirada. E eu fui tentar segurar, a gente estava em Portugal, lua de mel, e eu fui caindo pela cortina, tentando segurar alguma coisa. E em Portugal não tem banheiro, é casa de banho, para você entender, é grande. Então imagine, daqui até a câmera ali, e eu fui caindo e deslizando pelo banheiro afora. Parecia a orca, a baleia assassina. E Lúcia querendo rir, e eu olhando para ela com aquela cara de... Eu estava tentando aliviar, mas ela estava rindo. Eu falei, eu vou matar essa mulher, Senhor. Hoje eu vou sair desse banheiro em nome do Senhor Jesus. Eu só posso falar assim porque eu já saí desse banheiro faz tempo. E toda emoção que você está vendo eu colocar é de diversão. Você sabe quando alguém não perdoou outra pessoa, quando ela conta a história para você, de algo que aconteceu há 1 ano, 10 anos, 20 anos atrás, e ela revive a emoção da raiva. Quem está comigo? E ela, não, porque o fulano, ele fez isso. Os olhos dele saltam, a campainha vem no... Você fala, meu Deus, eu não sou essa pessoa, câmbio terra. A pessoa vai se transformando. Como eu disse, parece que a gente é uma página do Excel. Planilha do perdão. Ano 1969, tive que perdoar meu pai uma vez. Em 1970, perdoei minha mãe uma vez.
Em 1971, eu perdoei meu irmão, número 1, 3 vezes. Em 1972, perdoei. E vai andando. Tá? Então, a minha planilha de perdão. Aí vai, planilha de perdão, cônjuge. 96 vezes quando a gente casou. Aí no outro ano foi melhorzinho, 78, 44, 70, morreu, acabou. 2001, acabou o casamento. Já deu os 490, passou ali. Sogra, então, 99, já foi. Perdoa 78 vezes no início. 145 no outro ano. 240, porque sogra parece que só sobe, né, gente? Agora está no céu, não posso mais falar dela. Vamos mudar o assunto. Cunhado é outro ser também, que você bota a cruz. E fala, meu Deus, né? Outros tipos de planilha de perdão. Relacionamentos. O amigo, foi embora o amigo número 1. Foi embora o amigo número 2 em 2022. Pós-pandemia, muitos relacionamentos. O AP foi embora. 420 vezes alguém me perdoou ali. Pastor número 1. Esse café deu. Líder, está um alerta. O líder está beirando. Mais uma que ele fizer, pá, vem a cruzinha. Síndico do prédio, vizinho, pagodeiro, maconheiro, sei lá o que você quiser falar, corintiano, palmeirense. Tá? Mas, gente, tem gente que está assim, com o sinal, agora eu vou sair dessa igreja. Já perdoei, porque daí eu penso no coletivo, já perdoei 418 vezes aqui. Ó. Mais um pouco, quando chegar, 490, está um pulinho. Todo mundo peca. Né? Nós pecamos, vós pecais. Chega! Para com essa loucura. Será que Deus falou com você mesmo? Ou será que é o seu coração magoadinho? Será que é você ofendidinho? Que não cresceu ainda? Por isso que as crianças saem. Tem gente ainda que tem esse livro de pontos e essa medida, e vai fazendo, e vai enchendo, e nunca vai ter paz do reino. Sabe por quê, queridos? Tem coisa que não é Deus que falou, mas é o seu antigo Deus. O que está no meio do seu antigo Deus aí? Eu gosto de visual para você entender bem claro o que eu estou dizendo. Tem gente que está em casa falando, ufa, não vim no culto. Não, querida, é para você também, está online. Perdão não está ligado a contar, mas está ligado a continuar. A querer andar mais uma milha. Lá em paz do reino não é paz lhaçada. Não, eu vou ter paz porque eu me vi. Cara, eu posso até não andar mais com você, mas a gente, quando se encontrar, tem que se celebrar. E a gente tem que estar perdoado. Eu posso não congregar mais com você, mas eu tenho que ter paz com você. Quem está comigo? Perdão está ligado a perder a conta. Alguém diga, eu vou perder a conta. Ou seja, eu vou parar de contar. Já perdoei e acabou. Mateus capítulo 6, verso 14 diz, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. E o verso 15 diz, se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ei, todas as vezes que você está usando a fórmula contra os outros, que fórmula? A fórmula errada de contar, você está contando contra você. E todas as vezes que você está usando a fórmula de Deus, que é perder a conta, você está em paz. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Eu e você, muitas vezes, usamos essa contagem para sempre ter uma resposta. Quando eu for atacado, eu vou dizer, mas você também me atacou tal dia e você fez isso. Quando eu for acusado, eu vou me defender usando o erro do outro. E eu vou sempre ter uma desculpa. E o nosso próximo passo fala de que todas as vezes que eu usar essa fórmula, sempre a resposta para saber o que fazer quando for atacado, ofendido, trapaceado ou ferido, está aqui. O nosso melhor vai se manifestar muitas vezes após o pior ter sido feito contra nós. Demora um pouco para entender a frase e depois para dizer amém. Mas a nossa melhor versão só pode ser ativada quando os piores ataques vierem.
Jesus só se tornou Salvador depois de morrer e ressuscitar. Por isso eu pedi, eu quero agradecer aqui a pastora Aline, a Rô, que vieram ontem aqui dar uma arrumada. Eu pedi para manter o cenário do mês, porque nós estamos no mês da Páscoa, que fala de uma mudança, e ele não está aqui. E para você que está em casa, e está escrito família MCI em cima, ele não está aqui, não está dizendo que ele não está aqui, ele não está na tumba. Porque eu estava assistindo o culto online outro dia, eu falei, cabuloso, né? Está escrito aqui no cantinho, ele, família MCI, embaixo ele não está aqui, parece que a gente está dizendo que Jesus não está aqui. Eu não sei se todo mundo é criativo que nem eu, mas tudo bem. Que eu estava até pensando, tira o família MCI e bota aqui. Eu falei, não, cara, é o cenário. Diga, mês que vem, espere o próximo cenário. Nós vamos começar a ativação do cenário. Sabe por que imagem é muito bom, gente? Tem gente hoje que vai sair da sepultura. Posso profetizar? Tem gente aqui que está paralisado no casamento, no ministério, nas finanças, porque ainda não perdoou. Acha que perdoa, mas não perdoou. Pensa que perdoou, e perdão não é só um falatório. Está perdoado, pronto, para calar a boca do outro. Não. Perdão é muito mais do que isso. Eu e você precisamos entender que o nosso melhor só se manifesta quando nos atacam. Nossa melhor versão não é quando vem dinheiro na conta. Dinheiro na conta vai vir. Não é quando está com saúde. Você vai ter muita saúde. Até o fim do ano, seu físico vai estar melhor. Suas taxas todas de sangue, tribufus, eu nunca sei o nome desses demônios. Porque já tem o diabo lá no meio, diabetes, né? Não, é glicose. Então, beleza, tira tudo isso, as suas taxas vão estar excelentes. Mas isso depende de você. Não é Deus que vai fazer. Sabe quem vai para a academia amanhã? Você. Sabe quem vai comer direito amanhã? Você. Sabe quem vai começar a ter disciplina financeira? Você. Deus já te deu inteligência. Deus já te deu sabedoria. Deus já te deu o melhor coach dos coaches. Ontem, eu estava na academia ouvindo o disco novo do pastor Fernandinho. Se você não ouviu ainda, ouça. E eu fui extremamente ministrado no final do treino por uma música que a pastora Paula canta. Além deles serem meus amigos, eu falei com a Lúcia, eu falei, gente, é difícil você encontrar um ministro que está sempre constante assim. Se tem alguém que é constante, é o Fernandinho e a Paula. E a pastora Paula estava terminando uma música, cara, eu comecei a chorar. E eu fiquei meio tímido de chorar. Não por eu ser tímido, mas porque eu estava na academia, faltava 10 minutos para fechar a academia, e eu tinha perguntado para o médico se eu podia treinar. Você está vendo que eu estou com a voz do Pato Donald. Eu estou lutando para não ficar doente, e o ataque nas nossas imunidades está grande. Quem conhece alguém aí que teve uma baixa de imunidade, teve alguma coisa, sinusite, esquitirite, sei lá o nome, esquisitite. A imunidade, como que a gente aumenta a imunidade? Primeiro, nem sempre os ataques vão ser só físicos. O emocional mexe com a nossa imunidade também. E o perdão está ligado ao nosso emocional. Pensa comigo uma coisa. Quando o Senhor Jesus, Ele está ali na cruz e fala, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Será que Jesus estava falando isso só para os soldados romanos? Ou será que Jesus estava eternamente falando para nós e para os nossos pecados? Quando Jesus fala, perdoa porque eles não sabem o que fazem, é que muitas vezes nós tomamos decisões erradas, principalmente no que tange a perdoar as pessoas. Pensa comigo. Se esse ponto número 2, o nosso melhor vai se manifestar, para ativar a paz do reino e ativar a nossa melhor versão, nós precisamos perdoar. Porque quando você não perdoa, você fica mal. Vamos comigo para o ponto 3, fica mais fácil de entender. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O perdão é o que nós precisamos levar a sério. Porque senão a gente adoece.
Quando algo ruim acontece, geralmente as pessoas dizem o quê? Deixa para lá. Vida que segue, mano. Isso quer dizer que você não perdoou. Quando a pessoa te pede perdão, e você fala, deixa para lá, é que você colocou num lugar. Quando você perdoa, é porque você entregou na mão de Deus, fala, Deus, manda para onde o Senhor quiser. Mas eu não quero mais lembrar disso. Porque eu nunca cheguei diante de Deus, e Deus falou, olha, Maurício, é a 8ª vez que você está aqui me pedindo o mesmo perdão. Minha esposa fala isso às vezes, mas Deus não. E eu também sou especialista em fazer isso com a minha esposa. Você já pediu perdão sobre isso? Quem nunca fez isso? Com o cônjuge, com o amigo, com o filho? Você já me pediu perdão disso. O perigo da falta de perdão. A falta de perdão não nos permite ter uma das marcas do reino, paz. Lembra que quando o apóstolo Paulo explica o reino, ele diz, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Então, aqui a gente tem uma resposta. Qual a raiz da falta de perdão? Diga, injustiça. Ou seja, o senso de querer que a pessoa pague o que ela fez para mim. Como que ela fez isso para mim e não aconteceu nada com ela? É verdade ou não é? Quem já sentiu isso? Como que o fulano fez e falou isso de mim e não aconteceu nada para ele? Nenhuma hemorroidas? Não, porque biblicamente ele deveria pagar o peso da hemorroida em ouro. Mas amém, isso ficou para outro dia. Deixa para lá. Vai melhorar. Não, não melhora nada deixar para lá. Só acelera o processo da perda de paz. Porque o lá é como 2 passos adiante. Daqui a 2 passos você tropeça de novo e lembra. Sabe quando você tropeça? Quando você vê a pessoa se dando bem no Instagram. Quando você vê a pessoa se dando bem e ouve falar, rapidinho, deixa para lá. O lá vem logo. Se não tratarmos os problemas, nós nos tornaremos amargurados, impacientes, vingativos e murmuradores. Quando você não perdoa uma pessoa, você fica assim. Gente, eu gosto desse silêncio. Isso significa que ou você está anotando na tábua do seu coração, ou em algum lugar. Porque está servindo para você. Eu confesso minha ansiedade. Queria ter ministrado essa palavra domingo passado. Deus me deu essa palavra faz uns 10 dias. E aí minha mulher me acordou, 9 dias atrás, falou, não, é domingo de ressurreição. E eu falei, tá bom, mudei a palavra semana passada, mas eu estava doido para chegar esse dia. Sabe por quê? Eu quero te dar uma vacina. E ao contrário de alguns governos que obrigam você a tomar vacina, Deus não te obriga. Mas essa é de graça e funciona. E já foi testada pelo Rei dos Reis. O apóstolo Paulo nos dá uma fórmula tremenda para saber se nós realmente perdoamos ou não perdoamos. Essa fórmula está em Efésios 4. Longe de vós toda e bem assim toda malícia. Mano, o cara arrebenta. Longe de vós, amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, assim toda malícia. Ele coloca 6 coisinhas que nos ajudam a entender. Se você perguntar para você mesmo, quando você ouve falar da pessoa que você disse que perdoou, quando você vê no Instagram, no TikTok, no Facebook, a pessoa que te magoou, que te feriu, que te traiu. Tem gente que diz, eu já perdoei. De verdade? O que você sente quando você vê e ouve falar? Ou até essa pessoa está chegando perto de você. Você tem que botar a cara, Jesus fake, o falso Jesus. Shalom, Adonai. Porque na próxima já desce os caninos, eu viro lobisomem e mordo você, mano. Desgraçado, abençoado. Fica com raiva.
Dá vontade de gritar, de blasfemar. Seus pensamentos não são bons. Ou aqueles pensamentos que ele quebre a perna na próxima esquina. Que ele perca os dentes ao cair. Ah, já já ele vai ser traído. Deixa estar. Vai se dar mal. Você nunca falou isso. Pode deixar. Plantou, vai colher, negão. Aqui se faz, aqui se paga. Obrigado, pastor André. Você nunca pensou isso, né? E Paulo continua. O que eu sinto? Amargura, raiva, vontade de gritar, blasfemar, estou cheio de malícia. Ele diz, antes. Ou seja, antes, sabe o que quer dizer? Antes de você dar lugar para essas coisas no seu coração, antes de você pensar isso, seja um para com o outro benigno. Compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você quer a fórmula da paz? Perdoa. Porque eu garanto para você que amargura, raiva, vontade de gritar, blasfemar, pensamento impuro, ruim, malícia, não deixa a gente ter paz. Quantos concordam comigo? Não é o príncipe da paz que está te reinando. Então, seja benigno. Nós podemos afirmar que perdoar é ser semelhante a Jesus. Quantos concordam comigo? Perdoar é ser semelhante a Jesus. Se você não perdoa, você está sendo semelhante ao capeta, ao diabo, Satanás, o nome que você queira dar. Mas se você quer ser parecido com Jesus, perdoe. Perdoar é coisa de trouxa, não perdoar é coisa de rei. Perdoar é coisa de otário, não. Perdoar é coisa de proprietário. É aquele que manda, que governa. Deus nos deu a terra para governar. E eu não vou governar em amargura. Porque se eu governar em amargura, eu vou colher amargura. Eu não vou governar em vingança, senão vai vir contra mim. Eu vou governar em benignidade. Eu vou governar em compaixão. Eu vou governar em perdão. Eu posso ouvir amém? Quantos querem ser semelhantes a Jesus? Tem uma outra versão desse mesmo texto que fala sobre isso. Mas antes, pense, liberar perdão não pode ser leviano nem rápido. Perdão. Está perdoado. Não, você precisa respirar fundo. De verdade, tirar lá do fundo do estômago, do âmago, tirar do fundo das suas entranhas toda aquela raiva, todo aquele veneno. Você precisa vomitar, tirar aquilo e dizer, está perdoado, acabou. Nada de conversa profana, difamadora e nociva. Você notou que quando a gente não perdoa, a gente fala mal do outro? Não fala diretamente, mas fala, olha, o ministério dele não está muito acertado, não. Mas o que ele fez de errado? Pegou a mulher dos outros, roubou? Não, aqui o ministério dele está errado. É uma pessoa assim. E você se torna nocivo. Sejam gentis, sensíveis ao próximo. Perdoem-se uns aos outros, assim como Deus em Cristo os perdoou. Perdão total e... essa é a parte que mais dói. Incondicional. Eu te perdoo, sim. Essa é uma baita fórmula. Perdão não está ligado a ficar contando quantas vezes ou quanto pecaram contra você. Mas abrir mão de contar. Liberar perdão, como eu já disse, não pode ser leviano, nem rápido. Nós precisamos orar e pedir para o amigo Espírito Santo ajudar. Deixa eu voltar um slide aqui. Eu pedi para Deus uma analogia, para tentar... E eu achei um pastor saxofonista chamado Jensen Franklin, e eu assisto bastante as mensagens dele, e ele deu uma analogia muito bacana. Quem aqui gosta de ketchup? Quem aqui come ketchup do pote de vidro? Você sabe que ele é melhor, porque ele não pega o gosto do plástico. Quem já comeu o ketchup de vidro lá, do pote de vidro? Qual que é o problema do ketchup do pote de vidro? Não tem como apertar.
Tem gente que acha que perdão é igual ketchup de pote de plástico. Perdoa. Não, o perdão do ketchup de vidro. Quantos já viram aquela marca famosa, 1959? Tem o nome da marca, eles não me pagam nada, não vou falar, mas é 1959. Você sabe por que tem aquele selinho no meio, 1959? É para você bater nele. Se você lê as linhas pequenas, está escrito, bata ali que vai cair. Tem gente que, pá, bate aqui. Não, você tem que bater aqui. Você sabe o que significa isso? Tem um lugar aqui que você tem que deixar o Espírito Santo bater. Você tem que deixar o Espírito Santo cavar, sondar. E ele vai batendo. Até que seja derramado. E saia a última gota. É um exercício que você tem que fazer em casa. Ou então no imersão. E eu queria explicar, minha filha Mamá pediu essa explicação e a gente dá com carinho. Qual a diferença entre o imersão e imersão profética? O imersão, o nome já diz, é imersão. Ou seja, você vai passar sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro e domingo o dia inteiro aqui com a gente, até o fim do dia. Então, é uma imersão, onde a gente vai falar de perdão, de arrependimento, a gente vai falar de ser cheio do Espírito, onde a gente vai falar de vida com Deus, da nossa visão, como a nossa família é. Esse é o nosso imersão, ele é feito aqui. O que é o imersão profética? Algo que Deus me deu depois de muitos anos, para ajudar pessoas em 12 horas a descobrir e ativar a sua identidade. Mavi já fez. Foi bom, Mavi? Então vem cá, explica aí para o povo daqui. Você fez os dois, não fez? Já fez o imersão? Vem cá. Então me ajude. Porque alguém pode estar com dúvida, falar, o imersão é o imersão profética? Não. Pega ali, filha, por favor. São duas coisas totalmente diferentes. Maurício, o que é isso? É jabá? Não, é explicação para a família. Porque tem gente que fica em dúvida. Como é que foi o imersão aqui para você, Mavi? Shalom. Primeira coisa, no imersão 1, trata a identidade. Não, o imersão, não o profética. O imersão da casa. A imersão da casa. Bom, tratou meu caráter. Perdão, eu tinha problema, eu tinha muito problema em perdoar meu pai. Automaticamente eu tinha um relacionamento com Deus mais distante, porque eu achava que eu estava distante dele, ele não ia me ouvir. Então isso foi tratado. E perdão de líderes também, do passado, infelizmente. Já me perdoou? Já. Legal. Alguém acha aí na nossa agenda quando que é o próximo imersão? Beleza. Agora a gente está falando do imersão profética. Se tiver uma imagem da imersão profética, coloca aí, por favor, pastor. Se tiver. Você fez o 1 e o 2. E aí é o que você ia explicar. Então, explica lá. Imersão profética são 12 horas. Você chega aqui de manhã, 9 da manhã, toma café com a gente, almoça com a gente, um energético à tarde para você não dormir. Roda profética, onde você profetiza, mas no fim do dia, 19, 20 e 21 de maio, próximo mês, vamos ter o imersão aqui na casa. Então, a partir de domingo que vem, o QR Code da parede lá não vai estar mais da Páscoa, vai estar do imersão, dias 19, 20 e 21, tá bom? Mas e a imersão profética, o que foi para você? Foi um destravar. Primeiro porque meu nome é Maria Vilma. E em todos os lugares eu colocava Vilma, mas eu não gostava também do Vilma. E quando... Então, isso quer dizer, quando você chegava nos lugares, você não queria dizer nada. Qual é o seu nome? Eu falava Vilma com raiva. Eu aceitava melhor. Mas Vilma. O Maria me causava ira. Muita ira. A ponto dela mandar uma mensagem para a nossa equipe. Por favor, fale para o apóstolo que eu não quero saber de Maria. Não, eu não queria me inscrever porque eu não queria colocar meu nome completo. Quando eu soube que era o nome completo, eu travei aí. Aí eu pedi para a Vitória, conversa com a P, eu tenho essa questão com o meu nome, eu ia tirar meu nome, ou Maria do meu nome, já estava certo, minha irmã é advogada, então ela ia entrar com o processo. E aí, quase que eu não vinha, eu estava decidida a não vir porque eu não queria o Maria. E aí eu resolvi me desafiar, aceitar o desafio, e me dar uma chance de entender, de compreender o que essa imersão profética tinha para mim. E aí eu vim para realmente desafiando tudo, porque eu não tinha mais expectativa nenhuma de em nenhum lugar na face da terra ter algum significado Maria para mim, que é tudo na minha vida hoje.
Entendeu? E o 2.0? O 2.0 trata a sua identidade, já foi tratada, então o seu relacionamento com o reino. Então, a minha forma de caminhar no reino mudou completamente depois do Imersão 1.0. A forma de entender quem eu sou e para que eu estou aqui, o que Deus quer de mim, o que eu contribuo. Isso ficou muito claro para mim a partir do 2.0. Então, só para não ter mais confusão, imersão é algo dentro da nossa casa, feito aqui. O Imersão Profética ele é aberto para qualquer pessoa, de qualquer lugar, poder vir e ser tratado. Inclusive, eu gostaria muito que todos pudessem fazer. Então, inspirado no pastor Carlito, lá da Rede Inspire, meu amigo, como é aniversário dele essa semana também, então eu vou dar os 20% de desconto para quem quiser fazer o Imersão Profética no dia 6 de maio. Procura Vitória, procura Roslane e um aplauso para a Mavi. Obrigado, filho. Por que você está falando isso, Maurício? É só para fazer propaganda? Não, para tirar a dúvida das pessoas, as pessoas saberem, existe algo aqui. Eu estou com 8 pedidos de cidades e estados diferentes para levar a imersão profética para fora. E eu não quero fazer isso. Eu quero continuar fazendo aqui. Já vieram pessoas de Distrito Federal, do Goiás, Mato Grosso do Sul, fazer imersão profética aqui. O cara viaja, paga R$1.000 de passagem para poder vir aqui fazer. Tá? E ficar 12 horas com a gente é muito bacana mesmo. Todos são ministrados. Então, vale a pena, se você puder, num próximo, espero ver a sua cara por aqui. Né? Então, vamos lá. Perdão não está ligado ao que? A ficar contando. Olha para o seu vizinho e diz, perca a conta. Abra mão de contar. Sabe por que isso aí só vai te dar tormento? Porque vai chegar uma hora que você vai estar em dúvida, será que eu pus na planilha ou não pus? Põe 1 ou põe 2. E se você for injusto, com a mesma injustiça, você será medido. É um tormento eterno. Perdão, está perdoado. Acabou. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. É muito difícil, às vezes, a gente pensar nisso. Como é que eu vou ser vendido? Ei, você só não sabe, mas você já foi vendido faz tempo. Sabe quem te tem? O banco. O crediário. Eles são seus donos. Não, está amarrado. Não está amarrado, não adianta. Em nome de Jesus, nós vamos começar a mudar nossa mentalidade, nossa cultura. E vai chegar o dia que todos nós, a começar em mim, a começar por você, nós não vamos mais pedir emprestado, nós vamos emprestar a muitos. E aí a pergunta que o Henry fez outro dia, mas é pecado emprestar com juros? Depende. Isso fica para o Kingdom Business. Tá? Porque a Bíblia diz, a gente pode conversar sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que, pior do que dívida financeira, eu fiz isso como um gancho já proposital para ajudar a sua mente, é falta de perdão. Afeta a sua família. Quer a prova disso? Você brigou com o cunhado. Seus filhos vão sofrer, porque seus filhos não podem mais sair com os priminhos. E quando sai, você está com aquela cara de jaca podre. Você não vai mais no aniversário. Você não aceita a pessoa vir na sua casa. E se vem, você já vai para o quarto e fica emborrado. Esse fulano veio aqui na minha casa. A casa não é sua, Jesus pagou. Coração não é mais seu, Jesus comprou. E Ele restaura esse coração velho e te dá um novo coração. Verso 26 diz, então o servo prostrando-se reverente rogou, sê paciente comigo e tudo pagarei. Mentira! Você já deve ter ouvido milhares de pregações sobre isso. Faz a conta, nem em 10 vidas esse cara pagava. Está mentindo, desesperado, por favor. E o Senhor daquele servo compadeceu-se, mandou embora e perdoou a dívida toda. Eu estava assistindo um vídeo do Tiago Brunet, achei muito bacana. Quando ele disse que ele devia $500 mil para um cara em Israel, chegou lá, comprou a passagem e foi lá dizer, devo, não nego, pago quando puder. Diga, satisfação é metade da conta paga. A pior coisa que você pode fazer quando você deve é fugir de quem você deve.
Dê seu telefone, ligue, fala, estou aqui, não fugi, vou pagar, estou com dificuldade. O ruim é quando você desaparece. Some. Não, dê satisfação. Fale para as pessoas. Tiago Brunet foi lá, o cara falou, então assina a dívida. Ele foi lá e fez a confissão de dívida. Aí o cara foi lá e rasgou. Falou, você está perdoado. Aí o cara falou, mas um dia você vai se levantar. E quando você se levantar, você vai fazer negócio de novo comigo e eu vou ganhar esse dinheiro. Tiago disse que já fez negócio e o cara já ganhou mais de $1 milhão em cima dos negócios que fez com ele. Eu profetizo isso sobre a tua vida. Deus vai te dar perdão, Deus vai te ajudar, e você ainda vai abençoar os que te perdoaram mais do que 2 vezes. Mas tudo começa com reconhecimento. Assista, tem um vídeo rápido do Tiago, que ele está dando uma entrevista, e ele fala isso, como que ele saiu da dívida de 2,5 milhões. Depois que ele entendeu uma coisa. E o que ele entendeu? Ele entendeu, pelo menos para mim, eu tiro 3 pontos ali. Primeiro, ele era arrogante, besta, orgulhoso. E ele fala isso, eu era orgulhoso. Segunda coisa, ele era independente de Deus. Ele fazia as coisas sem depender de Deus. E terceiro, ele reconheceu que estava errado, se humilhou. E Deus começou a mudar a história. Deixa de ser orgulhoso, deixa de ser besta. Pare de culpar os outros. Foi fulano que não pagou, foi o plano real, plano cruzado, coitado do Collor, já foi impeachmentado, voltou, e tem gente que está culpando o Collor até hoje. Não, querido, se posicione. O mundo é injusto, mas o teu rei é o rei da justiça, o Melequisedeque. O Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Eu declaro estação de perdão de dívidas. Quer um testemunho atual? Estava falando com o apóstolo Sandro, a apóstola Silvana, que receberam muito bem ontem o Alcides e a Rô. Foi legal, eles iam fazer a conferência aqui, mas o filho deles terminou a reforma, e ele foi lá para a casa do filho deles. E o pai da Silvana foi pagar o IPVA do carro. Chegou lá, já estava pago. Daí perguntou para um, para outro, ninguém sabe, está quitado. Está pago. Foi no Detran, está pago. Ninguém sabe quem pagou. Olha para o seu vizinho e diga, tomara que esse pague a minha também. Eu sei lá o que aconteceu, meu irmão. É nosso irmão, está aí, ó. A cruz foi um lugar de... Ali na cruz, Jesus pagou a conta. Ali na cruz, Jesus fez por mim e por você. Mas veja, esse mesmo cara que foi perdoado. Responde para mim, quanto que você já foi perdoado? Eu já fui perdoado para caramba. Maconheiro, traficante, viciado em pornografia, um monte de coisa errada, e Deus me perdoou. Deus deu uma mulher linda, um casamento maravilhoso. De vez em quando ela manifesta, mas tudo bem. Manifesta Jesus, o Espírito Santo, bem, é a doçura. E ela está dizendo que não é sem motivo, que eu sei apertar os botões errados. Mas amém. Quanto Deus já te perdoou? E às vezes a gente age igual a esse cara. Então, o seu conservo, ou seja, o cara acabou de ser perdoado, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Ou seja, uma dívida bem menor. Ei, o que as pessoas puderem fazer para você, não se compare em nada com o que você fez por Deus. Sabe por quê? O Filho de Deus teve que morrer no seu lugar. Então, você entender, seria a mesma coisa você pegar o seu filho e mandar morrer por causa do pecado de alguém. E aí o cara te deve dinheiro, o cara te deve satisfação, o cara te deve honra, o cara te deve respeito e você não perdoa. Lança na prisão. Que prisão é essa? Do meu coração. A condenação da minha língua. E diz, você vai ficar aí. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se muito, foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, e não devias tu igualmente compadecer do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. E indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares a cada um dos seus irmãos. Deixa eu fazer uma pergunta final aqui. Quantos já ouviram falar que blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão? Alguém mentiu para você.
Porque blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Mas não perdoar os irmãos também não tem perdão. É o que a gente acabou de ler. Quando eu não perdoo, Deus não me perdoa. Porque eu estou impedindo Deus de me perdoar. Porque Deus colocou uma equação muito simples aqui. Quem está comigo? Eu gostei do seu silêncio, a sua teologia está tentando me refutar. Você está aqui, não, meu Deus, ele está errado, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Eu nunca blasfemei contra o Espírito Santo. Não, eu não disse isso. Eu só estou dizendo que você simplesmente vive atormentado, vive sem paz, quando você não perdoa as pessoas, de todo o coração. Alguém está comigo ainda? Eu preciso ir aterrissando e terminando, porque a gente tem um batismo lindo. E por que essa palavra justo no dia de batismo? Porque a pergunta que eu gosto de fazer para alguns religiosos é o seguinte: talvez você vá julgar o batismo pela idade das pessoas que vão ser batizadas, ou vá julgar o batismo pela maneira que nós vamos fazer, porque ninguém está de bata branca. E eu te pergunto, a coisa mais importante, quem aqui já foi batizado depois de adulto? Eu não estou anulando aquele ato lindo que seu pai e sua mãe possam ter feito com você na igreja metodista, presbiteriana ou católica. Eu só estou dizendo que no mundo espiritual não tem efeito. Você tomou um banho e não gostou, porque geralmente as crianças gritam e choram. Elas não estão afim daquele banho. Por quê? Eu estou explicando algo que eu nunca vou saber explicar, a não ser pelo ponto de vista de quem soube explicar. Porque eu nunca fui católico. Eu fui batizado depois de adulto. Mas meu pai, que foi católico apostólico romano, líder de cristandade, de concílio de cristandade, ativo na igreja católica, aos 65 anos de idade, entendeu. Ou melhor, perdão, aos 61 anos de idade, entendeu. Meu sogro, que foi com 65, que ele precisava crer, se arrepender e ser batizado. E a primeira pergunta que Deus fez para o meu pai na beira do Rio Jordão foi: do que você se arrependeu quando você tinha 6 meses de idade? Segunda pergunta: o que você cria quando você tinha 6 meses de idade? E as respostas eram muito semelhantes. O máximo que uma criança de 6 meses de idade crê é que se ela chorar, a mãe dá mamar. E o maior pecado que tem é morder a teta da mãe. Porque encher a fralda não é pecado, é normal, todo mundo faz. Só a criança não sabe resolver a parada. Quantos estão comigo? Aí meu pai saiu correndo e foi batizado. Porque ele entendeu, porque ele falava para o pastor, era apóstolo Valnício e um pastor da Nacional, dizendo: você tem que ser batizado. Na época era o Ministério da Palavra da Fé. Não, eu já fui batizado. Não foi. Mas ninguém falou para ele isso. O Espírito Santo falou para ele: é mentira o que você fez. Seus pais tinham a maior das boas intenções. Mas você não se arrependeu, você não creu. Aí nós criamos uma outra doutrina satânica, pior do que a primeira, porque a primeira não é satânica. É uma boa intenção de papai e mamãe tentar proteger o filho. Sabe qual é o jeito de você proteger o filho? Desde o ventre você consagrar. E você dá bom testemunho e ensinar o caminho para ele. Mas o dia que ele começar a ter ideia, você ensina ele a tomar a decisão das ideias dele e entregar o caminho para Jesus. Aí a pergunta que se pode fazer, então: com quantos anos? Com quantos anos o cara já tiver idade para ir para o inferno, meu irmão? Se já começar a ver que teu filho está dando trabalho, essa é a melhor hora de você explicar para ele que ele precisa morrer. Já perguntei para Felipe hoje: quantos segundos você fica embaixo d'água? Ele: 40. Acho que eu vou testar. Vai matar, bem matado. Porque como que uma palavra que significa sepultamento pode ser feita com um punhado de terra? Ou melhor, de água? Você precisa sepultar a pessoa. Você precisa colocar debaixo de algum lugar, mudar a dimensão. Isso está ligado ao perdão, a receber o perdão. Com todo o respeito que me cabe aos metodistas, já fui isso, aos presbiterianos e aos católicos. O verdadeiro batismo é de uma pessoa que já tem idade para pensar. E aí surge a segunda doutrina, que essa sim é satânica. Mas o fulano, você sabe como é que está a vida dele? Não, mas Deus sabe. Mas e se ele pecar de novo? Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem legal para envergonhar Satanás. Quem aqui já foi batizado nas águas depois de adulto, que tomou a decisão e falou: eu quero fazer o que Jesus fez? Levante sua mão.
fique com a mão levantada, todos que pecaram depois de ser batizado. Ah, então tá bom, obrigado. Porque o batismo não é uma doutrina de você vai ser batizado e nunca mais você vai pecar. Porque a gente cria essa doutrina. Mas o fulano, pastor, você batiza alguém fumando? Puxa, gostaria muito, viu? Inclusive, se tiver alguém fumando aí hoje, quiser ser batizado, eu gostaria que você acendesse o cigarro. E eu te batizo fumando, e faço um desafio com você. Se o cigarro levantar aceso, você continua fumando. Se ele apagar, é porque acabou isso na sua vida. Posso ouvir amém? Simples assim. E eu ainda te deixo 4 minutos debaixo d'água para ver se o cloro limpa seu pulmão. Maurício, você não tem autoridade para falar isso? Tem, eu fumava 4 maços de cigarro por dia. Acendia um cigarro no outro. Então era a minha dependência da nicotina. É um negócio desgraçado. O único lugar que eu vejo saindo fumaça assim é no Santo dos Santos ou da boca do dragão. Você escolhe. Eu quero que a fumaça que sai lá em casa seja da presença de Deus. Mas como dizia meu pastor metodista, às vezes o fumante é melhor do que o fofoqueiro. Porque se o fumante fumar escondido, ele está só se matando. O fofoqueiro mata todo mundo. Ai, meu Deus. É porque a gente tem mania evangélica de rotular pecado. Fumar é pior do que isso. Não, cara, pecado me separa de Deus. Pecado faz mal para todo mundo. E muitos falam. E poucos fazem. Fazem o quê? Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O único jeito de eu ter paz com você é te perdoando. Porque senão toda vez que eu olhar para essa tua cara, eu vou ficar com raiva de você. Porque você vai errar comigo. Não é uma questão de se você é, quando você vai errar comigo. Eu vou errar com você. Eu vou falar alguma coisa que eu não vou fazer. Eu vou prometer algo que eu não vou cumprir. Eu vou me atrasar alguma vez. Algo vai acontecer. E para você ter paz comigo, você tem que me perdoar. Para eu ter paz com você, eu tenho que te perdoar. Eu e você precisamos entender isso. Que o meu perdão traz mais paz para mim do que para os outros. Mas Maurício, a primeira coisa que você disse que você ia me explicar é porque está escrito na Bíblia, quando você for trazer a sua oferta e alguém tiver alguma coisa contra você, vai lá e se reconcilia com seu irmão. Porque Deus não está interessado no teu dinheiro, Ele está interessado no teu coração. Não adianta Deus abrir as janelas do céu com dinheiro se você estiver amargurado, se você estiver com problemas no seu coração. A administração sua vai ser uma porcaria. A maior parte das pessoas que eu vejo perder dinheiro, pedem dinheiro por causa das emoções. Ou porque estão ansiosas, ou porque estão amarguradas, ou porque estão preocupadas. Quando você está em perfeita paz, você toma as decisões de acordo com o príncipe da paz. E só tem jeito de ter paz, que é perdoando. Porque Jesus está prontinho para te perdoar, porque Ele disse lá da cruz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, nos próximos 30 a 60 segundos, eu queria que você fechasse teus olhos. Mas antes, olhe para mim. Existe uma oferta na Bíblia que diz que é oferta de paz, oferta pacífica. Lá na Antiga Aliança fala ofertas pacíficas. Talvez você não consiga encontrar com a pessoa hoje que você precisa pedir perdão ou precisa perdoar. Talvez essa pessoa possa até já ter morrido. Por isso Deus criou algo no Velho Testamento que vale até hoje, que é você trazer no altar uma oferta de paz, dizendo, Senhor, hoje eu estou liberando essa pessoa. No mundo espiritual e nas minhas emoções. Eu queria convidar você agora a fazer esses 30, 60 segundos e falar, Deus, a quem eu preciso perdoar? Mas o que eu posso trazer no teu altar que tenha custado? É uma oferta não para abrir porta, mas é para você ser liberado. Para que você passe por todas as portas que Deus tem para você. Faça a tua oração. Eu queria só citar um exemplo. Não sei quem conhece, já viu, né? Aquele MC Daniel. Alguém conhece? Alguém conhece? Ninguém? Gente, vocês estão em que mundo, né? E ele deu um testemunho que eu estava vendo. E ele disse o seguinte, que ele só rompeu na carreira dele depois que ele perdoou o pai.
E ele fala para o pai: Pai, eu só estou vivendo o que eu estou vivendo e prosperando porque eu te perdoei. Então, quando o apóstolo fala que as finanças ficam retidas, é porque realmente ficam. E Deus não pode nos prosperar. Então, às vezes a gente fala assim: puxa, eu dou dízimo, eu dou oferta, e não rompe. Não rompe porque está faltando perdão. Então, hoje, quando você vier trazer essa oferta de paz, cele isso realmente. Senhor, eu quero perdoar. Perdão é uma decisão e é um mandamento. Jesus mandou a gente perdoar. Mas você tem que fazer um processo de todo dia perdoar. Nós estávamos querendo que o apóstolo Joseí nos ministrasse a respeito de uma situação. E o Maurício falou assim: nós só vamos ser ministrados depois que nós conseguirmos perdoar essas pessoas. E nós ficamos mais de um mês orando todos os dias, liberando perdão, para que depois fôssemos ministrados. Então não adianta pedir lá para a Sol ou para o Aguinaldo: olha, me ministra a libertação, me leva lá para a salinha, ora comigo para ver se as coisas rompem. Se você não perdoar quem você precisa perdoar. Porque os atormentadores só saem quando a gente realmente perdoa. Amém? E só depois disso, nós ofertamos na vida do apóstolo, na vida do apóstolo Sandro, da apóstola Silvana, essa oferta de paz. Demos uma oferta grande para eles. Depois disso, Deus começou a abrir meu entendimento para coisas que eu não entendia nos negócios. Semana passada eu dei o testemunho. Um milagre de 73 mil aconteceu comigo. E logo depois de Páscoa, agora, nessa semana, eu tomei um susto. Apareceu 20 e tantos mil na minha conta. E eu liguei para minha gerente. Eu falei: alguém fez alguma coisa que está aqui, seguro de vida. Eu falei: eu não morri. Lúcia não morreu. Eu não tinha nenhum seguro em nome da minha sogra. Por que veio esse dinheiro para mim? Não, lembra aquele negócio lá que você teve aquele perdão dos 70 e tantos mil? Você também tinha um seguro prestamista. E você está recebendo de volta 23 mil reais. Quando a gente decide perdoar. E semana passada a gente precisou tomar muitas decisões. Do caminho que nós vamos seguir como igreja. Eu e Lúcia. E eu sei que o nosso caminho é glorioso. Essa semana eu estou indo ver 2 apartamentos. Porque eu estou cansado de pagar hotel aqui. Está na hora de eu investir e ter algo aqui. Eu queria que vocês orassem por isso. Eu preciso botar meu pé aqui e a gente vai crescer. A gente vai multiplicar. Não está fácil. E eu gosto de desafio. Eu nasci no meio do desafio. Estou doido para comer aquela feijoada na casa de Valdice. Vai ser bom. Não vou nem fazer cozinha no apartamento. Eu vou comer na casa dos outros. O que eu devo de café o Ralf, ele vai me dar café e a Glaucia uns 4 anos. Por que você está falando isso, Maurício? Porque meu perdão não vai trazer de volta um relacionamento com outra pessoa. As pessoas que eu e Lúcia perdoamos, a maioria delas não querem andar com a gente não vai forçar isso. Mas o meu perdão me traz paz e mantém meu relacionamento com as 2 pessoas mais importantes, Deus e eu mesmo. Porque quando eu perdoo, eu passo a ter paz com Deus e eu passo a ter paz comigo mesmo. Eu posso ouvir falar do João, da Maria, do Godofredo. Estou em paz. Estou em paz.